Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Sábado, dia 2 de novembro, celebramos os fiéis defuntos. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia, aniversariantes, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Se Jesus morreu e ressuscitou de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. A morte é um grande momento em nossa vida, pois mergulhamos profundamente no amor eterno do Pai. O Pai, que nos ama, nos dá sem cessar a oportunidade de estarmos plenamente nele. Quando nos empenhamos para nos doarmos a favor dos outros, experimentamos a força da vida de Cristo em nós, verdadeira ressurreição. Pois para ser para os outros precisamos morrer um pouco em nós. Jesus nos deu sua vida inteira para que pudéssemos viver. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só Deus tem a paz que ninguém pode lhe dar. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 ao 39. Paulo fazia diversas viagens missionárias anunciando o Evangelho e levando consequentemente salvação para os povos, principalmente nos países que faziam parte do Império Romano. Por diversas vezes ele foi conduzido por Deus a cidades onde havia grande perseguição aos cristãos, enfrentando assim circunstâncias contrárias que atentavam contra sua vida. O fato é que Paulo caminhava em obediência, mesmo sabendo que se depararia com grandes dificuldades. Ele estava consciente de que estava sendo conduzido por Deus para que o propósito fosse cumprido. Nesse contexto de perseguição, muitos dos que acompanhavam Paulo acabaram perdendo a vida, pois viviam de forma perigosa, arriscando tudo por amor a Jesus, para que o Evangelho chegasse a mim e a você, como de fato chegou. Mesmo convivendo constantemente com o luto, a convicção de que a eternidade é real, como o destino daqueles que amam e se entregam a Jesus, fazia que Paulo e tantos outros não vivessem deprimidos ou amedrontados. Faz parte desta vida convivermos com a perda de pessoas queridas. São situações muito difíceis, mas o fato é que isso não pode paralisar-nos. O propósito que o Pai tem para a sua vida continua. E para tudo ele estabeleceu um tempo e um motivo. Saiba que a eternidade é real e ele sempre esteve no controle. Não fique paralisado nessa dor. Erga a cabeça e viva seus dias sabendo que Deus ainda tem propósitos para cumprir em você. Ele sempre esteve com você e sempre estará. Receba paz e alívio neste dia. O amor do Senhor manifestado a nós por sua palavra nos encoraja na vivência da fé, na prática do bem e na defesa da vida e da dignidade humana. Liberta-nos para a vida. Durante a vida, todos acumulamos mágoas, ofensas, frustrações
E um dos maiores problemas está justamente em jogar a sujeira para debaixo do tapete, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas responda rápido: o que ocorre com uma casa onde o lixo fica parado, acumulado nos cantos sem uma faxina adequada? O mesmo vale para a nossa mente. Uma verdade importante é que dificilmente nos magoamos com os gestos de agressão ou desconsideração de pessoas estranhas. Podemos ficar irritados, eventualmente até manifestarmos nossa indignação, mas logo esquecemos. Isso ocorre porque, no fundo, não esperamos nada delas. Já em relação às pessoas próximas, a história é outra. Delas esperamos reconhecimento, compreensão, amizade, suporte. Muitas vezes, até por medo de perdermos a pessoa mais amada, submetemo-nos e permitimos suas ofensas. A situação pode chegar ao limite de nos perdermos de nós mesmos, deixarmos de ser o que somos para nos tornarmos aquilo que dizem ou esperam de nós. Isso acaba deturpando nossa própria identidade ou essência. O preço a pagar, por sua vez, é muito alto. Impedidos de ser quem verdadeiramente somos, abrimos espaço para a tristeza, o sofrimento e a depressão. Evidentemente, as coisas não ocorrem de uma hora para outra. Trata-se de um processo evolutivo e complexo. E quando nos damos conta, as coisas já são como são. Por isso mesmo, o primeiro passo é ter consciência de que não é porque as coisas são assim que elas têm que ser assim. Por exemplo, todos temos consciência de que não é possível agradar a todos. Então é absolutamente plausível que deixemos de ouvir os outros para ouvir a nós mesmos. É uma lição tão fundamental que deveria implicar uma conduta automática, mas não é assim que as coisas funcionam. Então temos de nos educar a partir do ensinamento mais elementar, que é respeitar a si mesmo e os outros, não permitindo que nos ofendam, assim como nós também não devemos ofendê-los. Todavia, se não pudermos evitar que isso ocorra, podemos sim impedir que as ofensas recebidas causem danos em nossa vida. E a partir do momento em que não nos deixarmos ofender, não sofreremos danos. Se, por uma questão de sensibilidade, torna-se difícil desenvolver esse autocontrole, está ao nosso alcance, pelo menos, tentar reduzir ao mínimo possível os efeitos provocados, não permitindo que se transformem em mágoas e outros sentimentos perigosos. Por outro lado, quando as ofensas são recorrentes no período da infância, provavelmente a criança, por ainda não ter esse poder de discernimento, terá sua autoestima afetada e necessitará de um acompanhamento psicológico. Existe na física um conceito chamado resiliência, que significa a capacidade de um objeto recuperar-se, moldar-se novamente depois de ter sido comprimido, expandido ou dobrado, voltando ao seu estado original. No dicionário, encontramos as seguintes definições para esta palavra. Primeiro, propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original após sofrer choque ou deformação. Segundo, capacidade de superar adversidades. Quem vê o Filho e nele crê, esse tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Senhor, escutai benigno as nossas preces,
para que, ao reafirmar nossa fé no vosso Filho ressuscitado dos mortos, também se fortaleça a nossa esperança na futura ressurreição de vossos servos e servas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Antigo Testamento, livro de Jó, capítulo 19, versículos 1, 23 ao 27. Salmo 26, e nos convida a rezar. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. É vossa face que eu procuro, não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. A segunda leitura é do Novo Testamento, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 5 a 11. O Santo Evangelho, escrito segundo João, capítulo 6, versículos 37 ao 40, está escrito: Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo João, capítulo 6, versículos 37 ao 40, nos ensina a palavra do Senhor. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me confiou, mas os ressuscite no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Somos peregrinos na terra, pois nosso destino é o céu. Por isso, façamos todo o esforço possível para vivermos o ensinamento de Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida eterna. Não nos acostumamos com a realidade da morte, é verdade. Parece-nos estranho termos de passar por ela, mas se nosso olhar se alargar, compreenderemos que esta é uma realidade humana e devemos amadurecer para este momento em nossa vida. Porém, nada de desespero, de angústia. Se vivemos a fé em Cristo e procuramos vivê-la com intensidade, ou seja, de acordo com o Evangelho, então nos lançamos inteiramente na misericórdia de Deus. Somos todos filhos da misericórdia divina.
afirmava o servo de Deus, Padre Vitor Coelho de Almeida. Todos passamos pela morte, até mesmo o Filho de Deus que, ao assumir sua morte na cruz, por fidelidade ao Pai e por amor a nós, para nossa salvação, também nos ensinou a morrer do jeito dele. Por isso, plantar o Evangelho em nossa vida é viver e morrer do jeito de Cristo. Ele não morreu no meu lugar. Ele nos ensinou a morrer do jeito dele. É o que nos lembra o apóstolo Paulo. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. O assustador na hora da morte é quando fizemos tantas coisas na vida, mas muito pouco ou nada para Deus. Achamo-nos senhores e deixamos o Senhor para depois. Quando fazemos o esforço para viver dignamente como cristãos, é certo que o Cristo vai olhar para a nossa retidão de nosso querer. Ele vai nos julgar pelo nosso querer, pois sabe que o querer é maior do que nossa real possibilidade de realização. Isso deve nos animar a viver a fé em Cristo Jesus, nosso Redentor. Ao recordarmos com amor aqueles que estão na glória junto de Deus, podemos fazer um grande silêncio interior para estabelecermos um diálogo com Deus, com a eternidade e também avaliarmos nosso modo de viver como filho ou filha de Deus. É momento de renovarmos nossa confiança na pessoa de Cristo. Se assim fizermos, certamente descobriremos algo ou daremos um passo a mais. O quanto é importante estabelecer essa sintonia, conexão com o Senhor da vida em plenitude. A morte é um novo batismo, pois nos faz banhar por inteiro na bondade, no amor e na misericórdia do Senhor para conosco e a humanidade inteira. Aos poucos e em cada dia, aprendemos a morrer para o que é relativo e passageiro. Aos poucos, fazemos a oblação da nossa vida, até aquele momento que o Senhor reservou para nós, para nos dar o abraço da eternidade feliz junto dele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.